Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Session Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e no episódio de hoje vou falar aqui das minhas leituras mais recentes. Vamos a ter aqui vários livros de banda desenhada, mas antes disso não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. Tal como eu vos mostrei aqui, temos vários livros, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros de banda desenhada, tanto de autores portugueses como de autores estrangeiros, a maioria de autores portugueses, também de várias editoras, de vários estilos. Temos aqui mangá, temos aqui banda desenhada franco-belga, não temos cómics americanos, mas temos também muita banda desenhada feita aqui e com altíssima qualidade. Mas não vamos perder aqui mais tempo e vou-vos apresentar aqui, vou aproximar a câmera para poder comentar cada um destes livros. Por isso espero que gostem aqui destas minhas considerações relativamente às minhas últimas leituras. Bem, vamos começar aqui, digamos, as minhas considerações relativamente às minhas leituras com este magnífico álbum que é o Fojo do Osvaldo Medina. Isto é um lançamento da Kingpin Books com a Comic Art e também com a Seita. Aqui tem uma nota a dizer que basicamente o significado de fojo, antiga armadilha de caça, utilizada outrora para capturar lobos, corços, ursos e outros tipos de animais de grande porte. Particularmente, esta foi a primeira obra do autor que eu li, apesar de conhecer, digamos, outras obras. Por exemplo, o Kong da King, tanto o volume 1 como o volume 2 são álbuns que eu estou curioso para ler, mas aqui então o Fojo foi o meu pontapé de entrada relativamente à obra do Osvaldo Medina. Aqui a narrativa passa-se numa aldeia portuguesa isolada, basicamente perdida no tempo. Fazer aqui só nota para o sketch que o Osvaldo me fez no Maya Vidya. E esta, digamos, aldeia tem condições muito rigorosas aqui no inverno. Nós claramente podemos ver aqui pela arte e pela sequência inicial. E é daquele tipo de aldeias onde normalmente há aqui muitos mitos, muitas crenças locais, muitas lendas, muitas superstições. E esse ambiente basicamente vai aqui gerar toda a tensão e mistério à volta deste livro que o Osvaldo Medina vai, digamos, a história que ele vai desenvolvendo aqui no livro. É quase como se fosse uma espécie de thriller. Há aqui um suspense crescente e depois também há aqui toda esta ambientação do inverno da aldeia, com a presença de animais como lobos e como claramente vocês podem ver aqui na capa. E depois há aqui todo um mistério que vai, digamos, pautar a história. Vocês podem ver aqui que é uma história que tem aqui elementos adultos, ou seja, é uma história aconselhada para um público mais maduro. Mas basicamente a história começa quando acontece o assassinato de uma jovem. Inicialmente pensa-se que quem foi responsável foram os lobos. No entanto, à medida que o tempo vai passando e depois de analisar, digamos, esse assassinato, percebe-se que há ali uma violência que não vem de um animal, mas sim de origem humana. À medida que a leitura vai avançando, o Osvaldo Medina ele vai aqui revelando pistas e construindo a narrativa de uma forma, digamos, calculada e com calma, de modo a que o leitor fique instigado aqui em tentar descobrir quem é que está por trás deste assassinato. Vocês podem ver aqui algumas das sequências daquilo que eu estou a falar. Há aqui também uma espécie de flashback. Eu não quero entrar aqui muito em detalhes, mas há uma parte que se passa durante a Primeira Guerra Mundial
e que basicamente é aqui um flashback que ajuda a, digamos, dar as justificações do porquê deste mistério, porquê deste assassinato. Como eu tinha dito, o Foge então ele tem aquela referência que eu falei e é aqui um livro que tem um mistério. Acho que é muito interessante pelo facto de se passar numa aldeia em Portugal. Acho que para nós leitores portugueses traz aqui uma aura diferente ao livro, e depois também os personagens, eles também são muito interessantes, e foi um dos livros que eu mais gostei. Quando estive a comentar os favoritos às categorias de melhor banda desenhada de autor português para a Amadora BD, para mim ficava entre o Fojo e Os Filhos de Baba Yaga. Sem dúvida que é uma arte e um livro muito bom, tanto no argumento como na arte. Falando aqui um pouco da arte, vocês podem ver que há aqui uma paleta de cores restrita, preto, branco e vermelho, quase parece a coleção da G. Floyd, mas claramente o autor consegue aqui trabalhar muito bem, digamos, esta paleta de cores. Claramente podemos ver aqui digamos, um simbolismo que ele traz ao vermelho e um impacto na forma como o vermelho é utilizado aqui no livro. Na sequência de flashback também gostei bastante desse vermelho. Acho que ele consegue manter a paleta de cores, mas claramente na forma como a cor é utilizada, mudar digamos, o tempo em que a história se passa e fazer essa diferenciação. Por exemplo, aqui esta sequência aqui é uma sequência que se passa no passado, e então ele coloca o vermelho como pano de fundo, digamos, das vinhetas, e claramente nós conseguimos fazer essa distinção temporal. E pronto, de uma forma geral, é aqui um livro que eu gostei bastante e que recomendo muito. Os desenhos, eles são, digamos, detalhados. Acho que ele consegue aqui não só introduzir bastante detalhe nos fundos e nos personagens, ele consegue dar uma expressividade também muito boa aos personagens, que nesta história acho que ela é necessária, e eu acho que acima de tudo o contraste do preto e branco é algo que ele consegue dominar magistralmente, e sem dúvida que dá aqui uma atmosfera muito boa ao livro. Recomendação máxima, numa edição que está bem conseguida, em capa dura, papel baço, mas de boa qualidade. Acho que, sendo a história a preto e branco com tons de vermelho, funciona perfeitamente, e depois um bom trabalho de legendagem, muito bom mesmo. E a única coisa que eu acho que poderia aqui melhorar um pouco a obra seria talvez a introdução de alguns extras. É uma edição que não tem nada fora, digamos aqui, uma breve biografia do autor. A história acaba logo. Tem aqui também as guardas com uma ilustração muito fixe, e de uma forma geral a edição está boa, mas acho que com alguns extras poderia valorizar aqui bastante esta obra do Osvaldo Medina. O segundo livro que eu quero abordar aqui é A Mais Breve História da Rússia, baseado no livro original de José Milhazes e com adaptação por parte da Dulce Garcia e ilustrações da Joana Afonso. Isto é baseado no livro do José Milhazes, que, se não estou em erro, saiu em 2022, e basicamente agora a Asa barra Leia lançam aqui uma edição em banda desenhada. Podem ver aqui as ilustrações e assinaturas barra dedicatórias dos 3 autores com quem eu tive a oportunidade de estar no festival da Maia DD. Aqui basicamente nós vamos ter uma história em 6 capítulos, aliás, que basicamente vão fazer aqui
uma viagem cronológica pela história da Rússia, desde o tempo do povo eslavo até, digamos, à Rússia atual de Putin, passando aqui pela parte dos czares, a Revolução de 1917, depois da fundação da União Soviética, o período de Stalin, a eventual queda da União Soviética e finalmente, digamos, a Federação Russa de Putin. Temos aqui inicialmente uma espécie de introdução por parte do José Milhazes. Fala aqui um pouco sobre a sua vida, o facto de ter nascido na Póvoa de Varzim, de aos 19 anos ter aderido ao Partido Comunista e em 77 ter embarcado para a antiga União Soviética, onde viveu lá durante mais de quase 40 anos. Ou seja, é uma pessoa que claramente tem aqui uma experiência de vida e uma ligação muito forte à Rússia e que claramente sabe daquilo que está a falar. O livro, então, ele tem aqui digamos, esta espécie de introdução para cada um dos capítulos. Tem o título, uma ilustração e também o período compreendido aqui neste capítulo. Nesse sentido, eu acho que o texto da Dulce Garcia, ele é bom no sentido em que basicamente vai, digamos, resumir um material que é muito denso. Eu particularmente nunca li a obra original, mas acredito que seja um livro que tenha muita informação sobre a Rússia e ela tem de basicamente tornar isto mais acessível. Eu acho que nesse sentido ela conseguiu, digamos, resumir bem, digamos, a história da Rússia. O meu grande problema, sinceramente, com este livro foi, digamos, a forma como os capítulos eles parecem estarem mais soltos do que propriamente unidos. Tive alguma dificuldade em fazer a ponte entre, digamos, um capítulo e o outro, mas acho que também para fazer uma ponte maior seria necessário mais páginas e acho que é um bocado injusto estar aqui a culpar um pouco a Dulce, porque não é fácil fazer este tipo de livros. No entanto, acho que algumas pessoas podem ter alguns problemas, digamos, nessa conexão entre capítulos que eu particularmente tive. Mesmo assim, eu acho que é interessante ver aqui estes diferentes períodos da história da Rússia. Eu admito que de 1917 para trás não conhecia assim muito a história da Rússia, e nesse sentido é que é um livro que tem um lado didático e de ensinar, quase que parece um livro da Gradiva, mas é sem dúvida uma história interessante. Eu acho é que este livro talvez não seja bem banda desenhada, é difícil. Eu sei que o termo banda desenhada é um termo bastante abrangente, mas eu vejo isto muito mais como um livro ilustrado do que propriamente uma banda desenhada. Mas mesmo assim, acho que isso não tira aqui nenhum tipo de mérito ao livro. Aqui, acima de tudo, eu acho que o grande chamariz deste livro é a arte da Joana Afonso. Acho que ela consegue criar aqui sequências muito interessantes. Obviamente, quem conhece o estilo da Joana, ela coloca aqui o seu estilo na forma como desenha os personagens, os animais, os próprios, digamos, fundos, e eu acho que ela aqui consegue colocar coisas bastante interessantes. Por exemplo, aqui esta parte do Napoleão, com ele basicamente a demonstrar a ambição dele, com a parte da Rússia aqui às mãos dele. Ou seja, está aqui um livro que, do ponto de vista de ilustração, está muito interessante. Eu tive a oportunidade de assistir a uma apresentação dos autores no Guimarães Shopping, na FNAC, e fiz-lhe algumas perguntas, e ela disse que uma das maiores dificuldades deste livro foi mesmo o estudo das fardas, digamos, das armas, dos próprios, digamos, meios de combate da altura, se fossem cavalos ou tanques. E nesse sentido é um trabalho aqui minucioso
da Joana Afonso. E depois eu acho que é engraçado aqui a parte da paleta de cores. Claramente ela utiliza aqui tons de azul, vermelho e branco, obviamente fazendo aqui uma referência às cores da bandeira atual da Rússia, e eu gostei bastante desse digamos, pormenor que ela coloca aqui no livro. E eu tive a oportunidade de lhe perguntar também se isso foi algo que a limitou, e ela de certa maneira disse que sim, porque estar limitado aqui a 3 cores, também à semelhança daquilo que o Osvaldo Medina faz no livro anterior, é difícil. No entanto, ela consegue aqui aplicar diferentes tons da mesma cor e dar aqui alguma profundidade ao livro. Aqui também, por exemplo, na forma como ela coloca os mapas, também está muito interessante aqui, digamos, os diferentes tons das cores. E sem dúvida que eu acho que aqui o grande diferencial deste livro, e eu acho que a grande vantagem deste livro, é mesmo as ilustrações da Joana Afonso. Acho que acima de tudo é um livro que ele é equilibrado na sua proposta, ou seja, ele tem aqui algum texto, digamos, e não é, digamos, algo que é bastante redutor da história da Rússia, mas ao mesmo tempo também não é algo que é extremamente maçador e que se lê bastante bem. De uma forma geral, acho que é um livro muito interessante. Está aqui também com um papel baço, mas que funciona bem. Um acabamento até muito semelhante ao livro da Seita e da Kingpin Books. E depois temos aqui, digamos, a parte da nova desordem mundial, que é o último capítulo do livro. Temos aqui também a capa do livro original, e no que diz respeito a extras não temos nada. Acho que é um livro muito mais voltado para quem quer ter aqui uma introdução da história da Rússia. Eu acho que isto funciona como se fosse uma refeição, em que isto são as entradas e o livro original será, digamos, o prato principal. No entanto, sem dúvida que são umas belas entradas, e fazer aqui também referência a esta incrível capa da Joana Afonso. Sem dúvida que é um livro que eu acredito que está a ser um sucesso, obviamente por ter grandes nomes como o José Milhazes, mas que também pode trazer aqui outros públicos para o mundo da banda desenhada, e ter como porta de entrada aqui as magníficas ilustrações da Joana Afonso. O próximo livro que eu vos quero mostrar aqui é o Borboleta, da Madeleine Pereira, que para mim é a grande novidade deste ano, a grande revelação deste ano. Eu não estava, ou não contava, ler este livro de banda desenhada, e nem conhecia a Madeleine Pereira. Conheci no Maia-Bídia, tive a oportunidade de almoçar com ela a convite de Diogo Carvalho, e foi lá que eu conheci um pouco, e estive a falar um pouco com ela sobre digamos, o trabalho dela. E eu nem contava comprar este livro, porque na altura já tinha comprado vários livros, mas depois de a conhecer e de saber um pouco aqui sobre a obra dela, digamos, fiz um esforço na carteira e comprei o livro, e tive também a oportunidade de o ter autografado. Sem dúvida que é daqueles livros que, se vocês tiverem a oportunidade, se passarem por ele, folheiem, porque eu acho que é um livro que vai valer bastante a pena. Aqui é um livro que ele foca-se muito, digamos, no tema da imigração forçada de portugueses para a França, semelhante àquele livro também que a Ala dos Livros lançou, que era o Les Português, se não estou em erro. Aqui a questão é que é um livro que basicamente ele é quase como se fosse autobiográfico, mas não por parte dela, mas sim por parte do pai dela e de algumas pessoas que estão relacionadas aqui com ele. A história começa aqui com ela a perguntar quem é que está aqui numa foto em que ele aparece. A questão é que o pai foge sempre um pouco a essa pergunta,
e ela sempre teve essa curiosidade relativamente, digamos, ao passado do pai. O pai é também uma pessoa que viveu ali durante o regime do Estado Novo, de Salazar e de Marcelo Caetano, e que teve de fugir ali, se não estou em erro, nos anos 50 para a França. E então é uma história que ela vai incorporar aqui muitos testemunhos reais e que basicamente vai mostrar aqui os motivos que levaram as pessoas a abandonar Portugal, fossem motivos políticos, fossem também motivos económicos ou de pobreza, que também assolavam muito a população portuguesa. É um livro que ele tem aqui uma construção interessante, isto porque ele vai ter vários, digamos, tempos. Ele vai fazendo aqui vários saltos temporais e eu particularmente gostei bastante desse ponto. Aqui quero falar já do estilo digamos, da autora. É um estilo assim simples, meio que eu não lhe quero chamar arcaico, talvez lhe chamaria mais naif, que tem aqui um traço fininho e que eu acredito que muita gente possa não gostar. No entanto, acho que é daquelas coisas que é no início estranhas e depois entranhas, porque eu gostei bastante deste livro. Acho que é normal nós, ao início, estranharmos um pouco digamos, este traço, mas depois, à medida que as páginas vão passando, nós vamos nos habituando e eu acho que depois as cores também beneficiam bastante, digamos aqui, o livro. Eu gosto bastante desta colorização que é feita aqui no livro e acho que tem, digamos, acho que dá aqui um tom interessante ao livro. Mas tal como eu disse, o livro ele vai tendo aqui saltos temporais. Temos aqui, por exemplo, uma parte que se passa em 1967 e é muito interessante ver aqui os relatos, digamos, das personagens. Eu acho que a Madeleine consegue fazer aqui digamos, pegar basicamente das memórias do pai e dar a sua versão, a sua imaginação de como foram esses eventos, e sem dúvida que é muito interessante. Acho que o facto de ter essa base real, que são as memórias do pai, dá aqui uma autenticidade maior a estes eventos, que obviamente são fictícios, mas que têm aqui um fundo ou uma inspiração real. O que é que eu posso dizer mais sobre o livro? Temos aqui mais uma vez um salto temporal, agora para 2020, e é muito interessante a forma como nós vamos vendo várias pessoas da vida do pai, e é sempre muito interessante as diferentes, digamos, perspectivas dos personagens que são apresentados. Muitas vezes também temos a Madeleine a assumir aqui um papel de protagonista. Ela aqui, por exemplo, vai visitar um museu do Aljube Resistência e Liberdade, que é digamos, um museu que dá homenagem às vítimas do Estado Novo e da perseguição da PIDE, e eu gostei bastante desta abordagem. Também mostra aqui um papel de quase que se fosse como é que eu ia dizer, de investigação da autora para conhecer mais esta realidade do Estado Novo, porque ela morava em França, e acho que ainda mora em França, e durante muitos anos não soube que Portugal esteve sobre o domínio de uma ditadura, e é interessante ver essa, digamos, jornada de descoberta de um período de Portugal do qual o pai viveu, e a forma como ele o traz para a banda desenhada. Sem dúvida que é um livro fantástico. Tem aqui também uma espécie de, como é que eu ia dizer, perspectiva educativa, no sentido em que demonstra aqui e faz um retrato de Portugal, que eu acho que é muito interessante. Obviamente com uma abordagem completamente diferente, por exemplo, da Mais Breve História da Rússia, que também tem esse lado educativo. Aqui
é uma banda desenhada que tem esse lado educativo, mas também tem um lado aqui muito pessoal. Sem dúvida que isto é também uma grande homenagem à família e ao pai dela, e eu gostei bastante destas histórias. E foi um livro que eu fiquei deslumbrado e que basicamente comi página atrás de página até finalizar. As cores, elas são muito boas. Mais uma vez, acho que há aqui muitos tons de amarelo, verde e azul. E a aplicação das cores também é muito interessante. Pá, não sei mais o que é que posso dizer relativamente a este livro. Sinceramente, gostava que ganhasse o prémio de revelação da Amadora, mas vamos ver o que é que vale a pena. Eu acho que acima de tudo o grande prémio que um autor pode ter é a sua descoberta por parte dos leitores, e eu acho que estou aqui a fazer a minha parte em dizer-vos que este livro vale bastante, bastante a pena. Uma grande aposta aqui por parte da ASA, digamos em autor português, ou neste caso luso-francês, numa edição também de boa qualidade, num acabamento muito semelhante ali a mais breve história da Rússia. E pronto, se tiverem a oportunidade, leiam este Borboleta da Madeleine Pereira. O próximo livro que eu quero mostrar aqui é A Aventura do Sapo, Caos e Coachos, com o argumento do André F. Margado e com arte da Caxiçu. Isto foi um livro que eu também conheci no Maia Biadiá, numa aposta da Seita e da Comic Art, mas que eu apenas tive a oportunidade de comprar na altura da... Aliás, este eu recebi da editora e apenas tive a oportunidade de ter aqui metade do autógrafo da dedicatória na Feira do Livro de Lisboa, onde eu encontrei o André F. Morgado. E como é que eles costumam fazer digamos, o autógrafo? A Caxiçu costuma fazer um sapo e, consoante, digamos, a feição que ele está a fazer, o André faz aqui um texto. E então, como apenas estava o André, ele fez ao contrário, ele fez aqui a dedicatória. E agora, quando encontrar novamente a Caxiçu, ela irá fazer, digamos, o desenho do sapo. Mas de que é que se trata aqui digamos, esta história? O sapo, ele estava farto do pântano e decidiu gritar aos céus ou a quem o ouvisse por uma aventura. Queria algo extraordinário, até heroico, mas o que seguiu foi tudo menos comum. Amuletos mágicos, um cão que começa a falar e ratos. Muitos ratos. Isto é basicamente, digamos, uma fábula desgovernada, tal como eles dizem, e repleta de humor, em que percebemos que entre o desejo e o desastre há sempre um salto, literalmente. Um livro aqui que ele tem um tom de humor e ele funciona por capítulos, e vamos então basicamente acompanhar, digamos, a história deste sapo que está entediado. E esse sem dúvida que foi um dos livros que eu mais me diverti a ler durante este ano. Basicamente ele tem aqui muito, muito humor, um humor, aquele humor nonsense, mas que consegue chegar a vários, digamos, públicos, tanto o infantil como o público mais adulto. Eu acho que aqui é uma das grandes vantagens do argumento do André Morgado. É um livro que serve para miúdos e graúdos e sinceramente acho que há aqui coisas que só com a idade é que se vai retirar. No entanto, não impede que um público mais infantil consiga se divertir com este livro. O que é que eu acho aqui também muito interessante, e sem dúvida para mim é o grande ponto do livro, não aqui querendo retirar mérito ao argumento do André Morgado, que eu acho que é de boa qualidade. No entanto, eu acho que aqui muito do coração deste livro é a arte da Caxiçu. É um estilo que é cartunesco, digamos assim, bastante simples, mas aquilo que eu acho incrível é
a forma como ela, com meia dúzia de traços, consegue trazer uma expressividade bastante grande ao sapo. E nós podemos ver aqui, por exemplo, nestas vinhetas, o desenho, ou o número de traços é muito semelhante. No entanto, a forma como ela, por exemplo, faz aqui os olhos do sapo, consegue transmitir sensações e sentimentos completamente distintos, e sem dúvida que é aqui um grande trabalho da Kashisu. Depois, eu acho que há aqui um trabalho, digamos, de equipa incrível, que é a Kashisu consegue trazer uma expressividade visual ao sapo, que depois é acompanhada pela personalidade, digamos, do texto que o André Morgado coloca, e torna aqui o sapo, na minha opinião, um dos personagens mais icónicos da banda desenhada nacional. Porque sem dúvida que é um personagem que é muito, muito interessante, ou seja, ele não é propriamente um personagem bom, é bastante ranzinza, está sempre a discutir, no entanto é ao mesmo tempo interessante e muito cativante, digamos, conhecer este sapo, que vai fazer aqui team up com um cão, e esta, digamos, dupla é absolutamente sensacional. Eu acho que o argumento também consegue trazer aqui um misto de emoções. A história ela torna-se sentimental no final, mas nunca perdendo aqui todo o humor que está colocado. Aqui, basicamente, o sapo ele vai encontrar uns amuletos mágicos e basicamente vai dar poderes aos vários animais que vamos vendo aqui ao longo da história. E esses animais eles começam a ter basicamente características humanas. Eles vão começar a falar, a voar, a cantar, a saltar, e basicamente a história ela vai ter aqui um papel, ou uma vertente de fábula, mas uma fábula extremamente bem humorada. Eu não quero aqui estragar aqui muito a história, e nem quero estar aqui a contar muito do livro, mas eu acho que ele tem um ritmo bastante interessante. Se bem que, digamos, à medida que a história vai passando, o ritmo vai melhorando, na minha opinião, mas acho que não, em momento algum vocês vão ficar entediados com a história. Há aqui bastantes referências, digamos, a elementos da cultura pop, à quebra da quarta parede, ao estilo Deadpool. Há referências aqui a pessoas do mundo da banda desenhada, ou seja, é aqui um livro que, para quem conhece aqui alguns elementos do mundo da banda desenhada, amigos do André, certamente vocês vão conseguir retirar aqui outras coisas, mas sem dúvida que está aqui um livro muito, muito engraçado. Também é um livro que tem uma paleta de cores bastante, eu diria quase que monocromática. Basicamente temos aqui um tom de verde, ou pouca diferença nos tons de verde, mas mesmo assim funciona bastante bem. Eu acho que, digamos, vai ao encontro aqui do sapo, não é? Que os sapos são, digamos, normalmente associados à cor verde. Obviamente que acredito que tenha também facilitado aqui a produção do livro, no que diz respeito a custos, mas eu acho que de forma alguma o livro perde por ter apenas este tom de verde. Eu acho que muito pelo contrário, a Kashisu consegue colocar aqui bastante personalidade com estes tons de verde, mas eu acho que acima de tudo, muito mais do que as cores, é mesmo o traço. Eu acho que o livro, se fosse a preto e branco, também iria funcionar muito bem, mas tendo este tom de verde eu acho que funciona bastante. Temos aqui coisas desse humor nonsense, como vocês podem ver, e vale bastante a pena. Gostei bastante digamos, da obra, e acima de tudo eu acho que é um livro simples na sua história, também na sua arte, mas ao mesmo tempo que tem aqui muita coisa. Eu acho que nem sempre a simplicidade quer dizer que um livro
é fraco. Acho que às vezes o ser simples digamos, uma forma de ter mais sucesso. Eu acho que aqui os autores conseguiram mostrar que as coisas simples também podem ter um valor artístico muito, muito bom. Relativamente à edição, temos papel baço, uma capa dura, um livro do formato pequenino, mas que funciona bastante bem e que tem aqui alguns extras, uma biografia dos autores e também aqui várias artes neste caso são apenas 3 artes, mas que faz com que o livro não seja, digamos assim, digamos, desprovido de extras, apesar de serem bastante simples, mas que eu acho que é melhor ter do que não ter. E se tiverem a oportunidade, se quiserem ler algo leve, engraçado e de autores portugueses, A Aventura do Sapo é sem dúvida um livro que vale bastante a pena e que é uma recomendação máxima da minha parte. O próximo livro que eu quero mostrar aqui é o Shanghai Dream. Eu sei que já é um livro antigo, que já está esgotado, que é um lançamento em edição integral de uma obra que foi inicialmente lançada em 2 volumes, em França, o Êxodo 1938 e o Em Memória de Hilo, que é um livro que, se não estou em erro, acho que é mesmo a primeira coedição entre a arte de autor e a seita, que tem aqui a particularidade de ter arte de Jorge Miguel, que é um autor português, e argumento do, desculpem-me, Philippe Thibault, acho que é assim que se pronuncia, que desde já é um livro com acabamento fantástico, capa dura, boa impressão e bom papel, um papel aqui brilhante, e que também tem aqui vários extras que na minha opinião valem bastante a pena. É aqui um caderno gráfico ilustrado, comentado pelo Jorge Miguel, e que na minha opinião funciona bastante bem para conhecerem aqui um pouco das referências que o autor coloca no livro. Tal como eu disse, era um livro originalmente lançado em 2 partes, mas que tem aqui uma edição integral por parte destas 2 editoras. Basicamente, aqui a história ela vai se focar na história do Bernard e da Hilo. Basicamente, eles são um casal judeu que são apaixonados pelo cinema e que trabalham no cinema. No entanto, eles são forçados a fugir de Berlim, digamos, com a ascensão do regime de Hitler, e eles basicamente então partem para a China, mais precisamente para Xangai, que era ainda um dos últimos sítios que abrigava judeus e para onde era possível emigrar. Para chegar a isso, há aqui, digamos, toda uma contextualização da vida deles, dessa perseguição dos judeus, e eu gostei bastante desta parte inicial. Eles conseguem dar aqui um background à vida do Bernard e da Hilo. Claramente conseguimos ver aqui a perseguição destes grupos antissemitistas, e também conseguimos perceber como é que eu ia dizer, este amor pelo cinema que estes personagens têm. É um livro que é bastante intenso na parte emocional, principalmente o primeiro volume, que eu não quero aqui entrar em muitos detalhes, mas pelo título do segundo volume vocês já podem perceber um pouco aquilo que acontece. E eu gostei aqui bastante da parte digamos, da narrativa gráfica do livro. Há aqui claramente uns elementos a preto e branco e outros a cores, que eu não vou contar o que é para vos, digamos, instigar aí a curiosidade, mas que quando vocês percebem, vocês vão dizer que é algo que é belíssimamente construído aqui ao longo da narrativa. O que é que eu posso dizer mais?
É um livro que ele é, digamos, impactante. A primeira parte é mais forte na parte emocional, no entanto, a segunda parte é também interessante. A segunda parte passa-se já toda em Xangai e esta primeira parte é mais a forma como eles tentam fugir para, digamos, para Xangai e tem aqui uma reviravolta perto do fim deste primeiro volume, que é basicamente um soco no estômago, mas que eu acho que eu não estava à espera, mas depois ajuda a pautar, digamos, todo um mote para a segunda parte do livro, que também foca-se muito mais na parte digamos, do amor pelo cinema e a forma como o cinema pode ser uma forma de expressão e também de homenagem às pessoas que nos são bastante queridas. Aqui quero destacar, digamos, a originalidade do livro. Eu acho que eu nunca tinha ou não sabia deste êxodo dos judeus para a China. Nunca vi isso em livros e muito menos em banda desenhada. Ou seja, nesse sentido é um livro que tem aqui uma proposta original. Acho que depois também há aqui, digamos, um equilíbrio entre uma parte mais histórica e o romance aqui dos personagens do Bernard e da Hilo e, digamos, a integração do, deste guião fictício e a narrativa principal do livro, que é esta questão do preto e branco e das cores. Acho que é aqui algo que traz uma agilidade e traz uma inventividade ao argumento. E depois eu acho que, sem dúvida, que o estilo do Jorge Miguel é muito bom. É aqui um traço mais clássico, mas que é extremamente habilidoso, que consegue colocar, digamos, expressividade aos personagens. Há também aqui um trabalho muito grande de linguagem corporal e depois os cenários eles funcionam muito bem, sejam os cenários reais, sejam os cenários dos filmes em que eles trabalham, e sem dúvida que é um grande livro. Ainda bem que eu tive a oportunidade de encontrar um último exemplar na banca da seita da Feira do Livro de Lisboa, porque pá, já estava de olho neste livro e sem dúvida que foi um livro que foi ao encontro das minhas expectativas. Diria até que ele superou um pouco as minhas expectativas, e se vocês conseguirem encontrar este livro, pá, comprem, porque ele já está esgotado por parte das editoras e certamente se encontrarem uma cópia já será uma cópia, digamos, como é que eu ia dizer? Num dos últimos volumes disponíveis aí nas livrarias, por isso acho que vale bastante a pena o início de uma grande parceria entre a arte de autor e a seita, e que tem aqui o cunho nacional pelas ilustrações belíssimas do Jorge Miguel. Ou também uma recomendação, digamos, máxima, na minha opinião, por parte, digamos, destas duas editoras. Para dar sequência aqui às reviews e já numa fase final, quero também fazer as minhas considerações relativamente aos volumes finais da série O Decálogo, dos quais eu fiz os meus comentários nos vídeos de leituras anteriores, e quero também aqui fazer alguns comentários relativamente à finalização da série. Este volume 8, que tem o título de Naik, passa-se em 1913, após a queda do Império de Napoleão, e nós vamos aqui acompanhar o Alexandre e a Ninon Fleury, que regressam à França e procuram refúgio na casa do Hector, que é o irmão da Ninon e é um escritor famoso. Aqui, basicamente, o decálogo, ou o mandamento que é apresentado é: ser caridoso para com os fracos, os diminuídos e os pobres de espírito.
Aqui, basicamente, eles voltam então digamos, a casa. E qual é que é aqui a grande questão deste volume? É que na casa, durante a noite, existe um homem que começa a gritar, que é o Eugène Nadal, e ele basicamente começa a gritar à noite. Ele é um homem que claramente tem problemas aqui mentais, ele está num estado completamente instável e ele diz que é assediado por uma criatura monstruosa chamada o Naik. E há aqui basicamente todo um dilema e um mistério à volta deste homem e da sua demência e dos seus delírios. Nesse sentido, a Ninon ela basicamente resolve ir atrás de uma cura para, digamos, para esta doença mental do personagem do Eugène. No entanto, o Hector ele está contra isso. E então temos aqui, digamos, uma trama familiar, porque a Ninon ela quer ajudar o seu irmão. No entanto, o Eugène, aliás, o Hector, ele tem aqui, digamos, uma oposição a isso. E nesse sentido há aqui digamos, como é que eu ia dizer? Um mistério que é bem desenvolvido e que nos mantém intrigados à medida que o livro vai avançando. Digamos, nós no final do livro descobrimos o porquê do livro se chamar Naik. Eu não quero aqui dizer, basicamente, estragar com spoilers. No entanto, eu gostei bastante da revelação. É um livro que também tem um plot twist à semelhança de outros livros da série. E aqui já começamos a perceber, digamos, a origem do Naik. E eu acho que nestes 3 volumes o autor, o Frank Giroux, conseguiu bem, basicamente, responder às questões relativamente ao Naik. Eu gostei também da ilustração deste livro, que é por parte do... deixem-me confirmar aqui o nome do autor. Está aqui. Que é o Roland. Acho que é assim que se pronuncia. Acho que é aqui uma narrativa que é envolvente, com uma tensão psicológica bem construída. A Ninon, ela é uma personagem que tinha aparecido no final do 7º volume, se não estou em erro. E também mostra aqui uma personagem feminina bastante interessante, com aqui bastante iniciativa, bastante personalidade. E a ambientação do Roland, eu acho que mostra aqui um cuidado na sua arte. E ele consegue também criar aqui um clima meio de terror na parte do sótão, que eu acho que funciona bastante bem. Também eu acho que um dos melhores volumes aqui desta coleção do Decálogo. Depois passamos para o volume 9, o Papiro de Com Ombo. E este volume aqui já se passa em 1798. Para quem não se recorda, o Decálogo, o primeiro volume, é o primeiro, aliás, é o mais recente cronologicamente, e à medida que os volumes vão passando, nós vamos recuando na história. E então este passa-se em 1798, durante uma expedição napoleónica ao Egito. Aqui, digamos, está-me a faltar o termo. O título, não é bem o título, mas o mandamento é: não cobiçarás o bem do próximo. E nós vamos aqui acompanhar o Eugène Nadal, que era aquele homem que estava basicamente maluco no volume que eu falei há pouco. E ele aqui basicamente conhece finalmente o ilustrador do Naik, que é o Fernand Denou.
e eles basicamente vão numa viagem até ao deserto com a missão de investigarem um misterioso santuário que fica em Kom-Ombo. Basicamente há aqui muitos mitos e muitas lendas que estão basicamente centradas no labirinto de Thoth, e há aqui também a referência ao Naik, que é basicamente um livro decálogo muçulmano que é basicamente considerado paralelo aos 10 mandamentos cristãos. Aqui é interessante ler isto em sequência, porque nós vamos conhecer aqui o passado então do Eugène e como as suas alucinações, digamos assim, estão relacionadas com personagens que ele vai conhecendo ao longo deste volume. É o volume aqui que tem mais sequências de ação relativamente ao anterior e que particularmente eu já não achei assim tão interessante. Mesmo assim, é bom conhecer, digamos aqui, o passado do personagem e fazer esta ligação ao volume anterior. E também aqui eu gostei bastante digamos, mais uma vez, ficarmos aqui a conhecer o passado do Naik. E aqui basicamente nós temos o pavimentar do caminho para o volume final. Aqui a arte do Michel Flor tem desenhos que eu particularmente já não achei assim tão interessantes. Acho que já não é um traço que me encha tanto as medidas, mas mesmo assim eu acho que é um livro interessante. Tem aqui algumas imagens que são interessantes, mas mesmo assim acho que não ficam uns furinhos abaixo relativamente aos outros volumes. E eu quero aqui fazer uma referência ao acabamento da editora Asa, porque tem aqui na parte final basicamente uma árvore genealógica dos personagens que tiveram o livro. Há aqui diferentes camadas. Há os detentores do livro, o Naik, os detentores do manuscrito e os detentores do rascunho, e também os detentores das aguarelas do Denu. E é interessante ver aqui, digamos, a forma como há relação aqui entre os personagens, também entre os diferentes volumes, e de uma forma geral acho que é aqui um extra interessante que eles conseguiram colocar no digamos nas guardas do livro. É um livro também que tem um final impactante, mas eu acho que o verdadeiro final impactante é aqui o do volume 10, a última surata, que finalmente traz aqui o encerramento da história. O que é que se passa aqui neste volume? Basicamente, nós temos, digamos, uma história que se passa depois das conquistas árabes, e que vai aqui focar muito sobre a unificação dos povos do Islão, e basicamente há aqui muita tensão que surge após a morte do Maomé. Aqui a palavra ou a frase é: se farás com que amem Deus pelo exemplo e não pela força. É o último mandamento aqui do Decálogo. Basicamente, o Califa Hudman encarrega os fiéis de reunir e consolidar os testemunhos mais confiáveis do profeta Maomé, com o objetivo de criar uma versão única do Alcorão. Um dos compiladores, que é o Tayyeb Abu Tayyeb, descobre que existe uma surata desconhecida em forma de decálogo que supostamente foi escrita numa omoplata de camelo por Maomé. Esta é uma surata que causa aqui bastante discórdia, isto porque é uma surata que promove a tolerância, ao contrário das outras suratas que basicamente
dizem que digamos, a palavra de Deus deve ser passada de outra forma. E basicamente esta Sorata ela cria aqui um conflito de interesse e ameaça as estruturas do poder que estão implementadas. Nesse sentido, Majuba, que é filha de um companheiro do profeta assassinado, ela revela essa existência dessa Sorata ao Tayyip e basicamente eles juntos têm de enfrentar aqui várias resistências e vários dilemas morais para conseguir divulgar essa Sorata e fazer com que essa Sorata seja, digamos, a Sorata que prevalece. No entanto, há aqui todo um plot twist relativamente a essa Sorata que eu não vou contar, mas que eu sinceramente gostei bastante. Basicamente faz aqui, é uma crítica do Frank Giraud a toda essa questão da fé e sobre como é que devemos olhar para estas escritas, não é? Se devemos ver como verdade absoluta ou se devemos ter um sentido mais crítico. E sem dúvida que foi um plot twist aqui que eu gostei bastante e que muda completamente a perspectiva que nós temos relativamente à série, à série toda. Eu acho que até seria interessante fazer aqui um exercício contrário, que era ler por forma cronológica os volumes e mas sem dúvida que foi aqui digamos, uma sacada de gênio, na minha opinião, por parte do Giroud, porque ele manipula aqui muita questão da fé e da crença. Novamente, as ilustrações eu acho que não são as melhores, mas funcionam bem e sem dúvida que é aqui uma boa finalização da série, o Decálogo, que eu acho que vale bastante a pena e que vocês deveriam ler. Eu só diria que seria melhor vocês lerem não estes 3 volumes em sequência, mas lerem os últimos 4 volumes, ou seja, lerem o 7º, o 8º, o 9º e o 10º, porque eles têm aqui uma ligação forte entre eles e sem dúvida que é aqui a reta final desta série magnífica que eu tive a oportunidade de ler, da autoria do Frank Giraud. Para finalizar aqui as minhas leituras, vamos passar para a parte de mangá e vou ter aqui 2 livros. Sendo que o primeiro é o volume 1 de Gannibal do Masahaki Ninomiya, acho que é assim que se pronuncia. Uma série em 13 volumes, mas que aqui tem publicado o primeiro. Já foram publicados 4, vai agora ser publicado o 5º e eu tenho a dizer que adorei este mangá. É algo absolutamente incrível. Aqui, basicamente, temos um mangá que mistura horror, mistério e crime e que também tem aqui uma bela dose de gore. Aqui estão compilados os primeiros 9 capítulos e em Cannibal, por aquilo que nós lemos na sinopse e também pelo próprio título, dá para perceber que vamos falar de uma história de canibalismo que está aqui no centro deste thriller sombrio e basicamente nós vamos aqui acompanhar a história do Daigo Agawa, acho que é assim que se chama, um polícia que sempre trabalhou na parte da cidade, mas que agora mudou-se com a filha e com a mulher para Kug, acho que é assim que se pronuncia o nome desta zona, que é uma zona rural e que aparentemente parece calma, mas que claramente percebemos logo que há aqui algo que não bate certo. Inicialmente, há aqui uma hospitalidade dos habitantes que contrasta um pouco com, digamos, a tensão que se vai criando. E isto aqui, a história, ela basicamente começa-se a desenvolver a partir digamos, quando surge aqui um cadáver de alguém que é bastante conhecido na família e o Daigo, e ele basicamente vem
para esta cidade para substituir um outro polícia que está desaparecido e que a relação com os habitantes locais já era um pouco complicada. E à medida que nós vamos lendo os capítulos, vamos percebendo que esta malta que mora aqui não bate assim muito bem. E há aqui uma espécie de clima de opressão, mas depois é sempre cortado com um clima de humor, e é, digamos, esse contraste que torna a história extremamente assustadora na minha opinião. Há aqui uma família, que é a família Goto, que tem um papel muito importante na comunidade. O presidente, por exemplo, desta aldeia faz parte dessa família, e nós percebemos que há algo bastante errado com esta família, mas nós não sabemos muito bem o que é. E vai ser um pouco à base disto de descobrirmos o que se passa com esta família, com este culto que parece estar à volta da família, e tentar descobrir então este mistério. Relativamente à arte, eu gostei bastante desta arte, ela é extremamente expressiva. Tem aqui enquadramentos que passam muito a sensação de claustrofobia. Depois também, quando vemos a parte das montanhas e da floresta, passa também esse digamos, senso de que a aldeia está isolada. E depois, quando chegamos à parte de gore e de terror, é algo extremamente visceral, e é uma arte bastante visceral na sua violência e no seu gore. Mas eu acho que, sinceramente, este é aquele mangá para quem não gosta de mangá, no sentido de que muitas vezes nós encontramos em grupos de Facebook malta a dizer que o mangá não me atrai, não gosto do tipo de histórias. Aqui nós temos uma história que claramente poderia ser em banda desenhada normal. Não há aqui nenhum elemento, digamos, sobrenatural, e pelo menos à partida, pelo menos neste primeiro volume, não há assim nenhum elemento sobrenatural. E é uma história que é do tipo policial que poderia facilmente funcionar noutra mídia, num filme. Acho que até há uma série live action, mas poderia também ser uma banda desenhada franco-belga. E eu acho que é mesmo para quem não gosta daqueles shonens ou desse tipo de mangá, que dê aqui uma oportunidade a esta obra, porque claramente mostra aqui esta aposta da seita de que existe diversidade no mundo do mangá, e sem dúvida que é uma grande aposta. Eu estou ansioso para ler os volumes 2 e 3 que já tenho aqui, e depois certamente, se a editora me enviar o 4º e o 5º, eu irei aqui mostrar. É um início de série que, na minha opinião, funciona bem. Obviamente, como qualquer primeiro volume, há aqui toda uma construção deste mundo, com a apresentação de personagens, com digamos, a cadeia de pistas aqui deste assassinato, deste corpo que aparece, mas que de uma forma geral prende logo o leitor, e sem dúvida que é um das minhas séries favoritas aqui editadas pela Seita, em parceria com a Europress Manga. E chegamos aqui ao último livro, que é este Given Volume 1 de Natsuki Kizu, uma nova aposta por parte da Midori Editora. E eu quero falar disto porque na altura, quando isto foi anunciado, houve aqui um buzz muito grande por parte da comunidade. Eu sei que isto teve já vários filmes e se não estou em erro, também anime que adapta este mangá. E é aqui uma história do tipo Boys Love, ou seja, ou BL, que vai aqui focar-se nesta banda e principalmente no amor destes dois personagens. Aqui em Given, a história conta, digamos, o trajeto do Ritsuka Yenoyama, acho que é assim que se pronuncia,
que é um guitarrista talentoso, mas que basicamente está a perder o amor pela música. E a vida dele vai mudar quando conhece o Mafuyu Sato, que basicamente tem uma guitarra, mas que está com uma corda partida. E ele pede-lhe para reparar essa corda, e o Enoyama começa a envolver-se mais com o Mafuyu, e vai aqui surgindo uma atração entre eles, sempre com a música como pano de fundo. Isso basicamente é o momento em que eles se conhecem. Isto é uma obra, na minha opinião, que parece ter aqui um bom início. Há aqui também alguns temas profundos que são levemente apresentados, e que eu acredito que serão desenvolvidos nos próximos volumes, que é, por exemplo, a questão do Mafuyu carregar, digamos, a dor da perda do seu namorado, de um seu primeiro amor, que também tinha uma relação muito forte com a música, e eu acho que isto vai ser algo que vai ser bem abordado e será interessante no próximo volume. O que é que eu acho aqui interessante também relativamente a este estilo, ou a este tipo de mangá? Em primeiro lugar, nunca tinha lido um Boys Love, mas não me parece ser clichê, parece-me ser aqui uma desconstrução desse clichê. Sem dúvida que há aqui romance entre os personagens, isso é claro, love is in the air, mas como é que eu ia dizer? Os personagens eles são complexos, não são personagens tipo, e acho que foi isso que me agradou bastante aqui neste livro. É interessante aqui também o papel da música, quase como se fosse uma metáfora, porque eles vão depois basicamente juntar o Mafuyu, se não estou em erro, à banda do Enoyama, que tem aqui então estes dois personagens que estão na parte do ritmo, da percussão e do baixo, e que são também personagens interessantes. Eles também têm bastante personalidade, e a história não se vai focar só neles, acredito, nos dois principais, mas também vai ter aqui um papel importante destes personagens. O que é que eu posso dizer aqui mais relativamente a este livro? Tem aqui algumas partes lentas, eu admito. Obviamente, tal como no Gannibal, há aqui a apresentação dos personagens, construção deste mundo, e não há aqui muita ação, mas a proposta também não é ser uma banda desenhada de ação. Obviamente que há aqui estas partes de música que eu particularmente gosto bastante, e acho que aqui a arte também funciona muito bem. É um traço fino, mas extremamente expressivo. Também há aqui algumas partes do humor, aquele humor japonês que claramente costuma pautar estas obras mais teen, e que vale bastante a pena. Sem dúvida que é aqui uma grande aposta por parte da editora Midori. Eu gosto bastante destas partes aqui também a meio, onde vemos a apresentação dos personagens, quase como se fosse uma ficha técnica com idade, a guitarra que usa, o tamanho, o cabelo dos personagens. Acho que é interessante aqui, principalmente dado que é um primeiro volume da história, e acho que sem dúvida que é assim dos melhores mangás que está a ser aqui publicado pelas editoras em Portugal. Eu não sei quando é que chegará o segundo volume, e sinceramente eu acho que a série tem 12 volumes, mas podem-me corrigir se eu estiver errado, e digam aí qual é que é o número total de volumes. Sem dúvida que será aqui a grande aposta da Midori para os próximos tempos, e quero dizer também que o acabamento do livro está bastante bom. Acho que aqui, comparado com o da Seita, é um tamanho um bocadinho mais alto,
mas o acabamento também é muito semelhante. Tem aqui a particularidade de ter um marcador, que também está muito porreiro. E depois também tem aqui, se eu não estou em erro, não, este não tem páginas a cores. Este não tem páginas a cor, só tem aqui uma página a cor. Mas para quem gosta de Boys Love, a editora Distrito Manga lançou agora recentemente o Joy, e eu acho que serão assim as duas grandes obras de Boys Love atualmente no mercado. Por isso, Given também da Midori Editora vale bastante a pena. E foram essas as minhas leituras. Sei que foi um vídeo longo, mas tinha aqui muito que dizer relativamente também a estes livros. São 10 livros, também não queria passar, digamos, muito rapidamente cada um dos livros, e sinceramente acho que temos aqui um bom lote de livros, uns melhores do que outros, mas de forma geral aqui muita coisa boa, principalmente de autores portugueses. Mas digam aí nos comentários se vocês já leram algum destes livros, se gostaram, se não gostaram, se concordam com aquilo que eu disse ou não. Aproveitem também para passar nas redes sociais de Facebook e Instagram, onde podem ver várias imagens destes livros. Passem também agora no TikTok, onde costumo publicar alguns vídeos. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.